Meus irmãos, é um prazer muito grande estar de volta a essa igreja. A minha gratidão ao pastor Ramon, à liderança da igreja, pela oportunidade de voltar aqui. É a honra de participar dessa festividade. Eu trago o abraço da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Teresina, e somos avós dos irmãos, não é? Então, os irmãos são nossa neta e nós ficamos muito gratos a Deus de ver a obra que essa igreja tem feito aqui em Timon e como os irmãos têm realizado a obra do Senhor. É uma alegria muito grande para a gente. Trago o meu abraço também de quase 200 igrejas e congregações da nossa Convenção Batista Piauiense. Ao mesmo tempo que eu trago o abraço, trago o meu pedido de oração pela nossa convenção. Nós estamos há quase 2 meses na liderança da convenção e os desafios são tão grandes que a gente quase que chega a esmorecer. Eu fiz uma pesquisa com as igrejas da convenção, com pastores e missionários, líderes de igrejas e congregações, e o resultado é muito estarrecedor. 55% das nossas igrejas e congregações têm menos de 50 membros. Mais da metade das igrejas. Financeiramente, 53,8% destas igrejas sobrevive com a renda de menos de R$3.000 mês. Na última Assembleia da Convenção, das 193 igrejas e congregações, nos anos 2021 e 2022, apenas 19 de todas estas, apenas 19, haviam contribuído com o plano cooperativo nos 2 anos em 21 meses. Quer dizer, apenas 19, de fato, poderiam mandar mensageiros à convenção. Então, são desafios muito grandes e a gente assumiu, depois de muitos anos, relutando, porque entendemos que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar a realidade do nosso Estado. Então, nós firmamos uma parceria conjunta de missões nacionais e, pela graça de Deus, esperamos que até o dia 30 desse mês, o pastor Raimundo Rodrigues, que atualmente coordena o trabalho de missões nacionais do Piauí e no Maranhão, nós esperamos que ele venha para o Piauí para ser o nosso diretor executivo, como parte dessa parceria com missões nacionais. Então, nós estamos aqui também para pedir o apoio dessa igreja, para pedir as suas orações, para que juntos a gente possa ter um novo tempo, um tempo em que a gente avance nesse Estado, que a gente alcance o Estado para Cristo Jesus, mas que também a gente tenha igrejas que façam diferença, que sejam relevantes na realidade do nosso Estado. Dito isso, eu fiquei muito feliz de ser convidado para esse momento e ver que o tema dos irmãos é o mesmo tema da Junta de Missões Nacionais, tema que a nossa igreja escolheu para o tema do ano que vem. Nós decidimos que ano que vem nós teremos esse tema para o ano e que nós faremos do ano de 2024 o nosso ano de evangelização e discipulado. A divisa de missões nacionais para esse tema é talvez o texto mais conhecido da Bíblia, talvez até mais conhecido do que o Salmo 23, que a gente pode recitar. Vamos juntos? Aqui uns 3 aqui sabiam, os outros ficaram esperando quem é que dá a primeira, né? Então, vamos lá juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o resumo do Evangelho. A nova versão, Nova Bíblia Viva, que a gente está usando na igreja para a leitura do ano, diz assim: porque Deus amou tanto o mundo
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A revista e atualizada, que é a versão que nós usamos na maioria, é essa que nós recitamos. Almeida 21 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A NVI diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nova linguagem, a nova tradução, linguagem de hoje, diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que todas as versões, todas elas, começam com um porquê. Porquê ligado sem acento. Nós temos porquê ligado sem acento, ligado com acento, separado sem acento, separado com acento. Não é? Cada um com um sentido. Então, aqui é o porquê ligado sem acento. Esse porquê é uma conjunção subordinativa causal ou explicativa. Ele une duas orações, fazendo com que uma dependa da outra para ter sentido completo. Esse porquê indica que nós temos uma explicação do que veio antes. Isso significa que, para entender João 3,16, nós precisamos dar uma olhadinha no que foi dito antes, porque Jesus diz, aí diz porquê, então ele vai concluir o pensamento. E aí você precisa olhar pelo menos os versos 14 e 15 anteriores ao 16, e ali diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aí vem, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa era uma conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus lembra lá do Velho Testamento, quando o povo começou a reclamar de Deus, e Deus mandou serpentes venenosas para morderem o povo. Muitos morreram. Quando houve arrependimento, Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse num poste. Todos os que fossem mordidos olhariam para a serpente e seriam curados. Então Jesus diz assim: da mesma forma que a serpente foi levantada e foi salvação para quem foi mordido pela serpente, da mesma forma o Filho do Homem será levantado e aquele que olhar para ele também será salvo. Neste mundo de pecado, onde todos somos atacados pela serpente, Satanás, e somos destinados à morte, porque o salário do pecado é a morte, aquele que olhar para a cruz, aquele que olhar para o Cristo na cruz, é curado, é salvo. É depois desta metáfora que Jesus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, esse contexto do texto bíblico é a conversa com Nicodemos, que era um homem religioso. Nicodemos não era qualquer religioso, ele era mestre da lei. Ele conhecia profundamente as Escrituras. Mas o que ele ouviu de Jesus deixou ele em muitas dúvidas e preocupações. Então ele foi atrás de Jesus durante a noite para não ser notado, para tirar as inquietações do seu coração. Então Jesus vai dizer a ele que a questão toda não era ser religioso. A questão toda não era guardar os mandamentos, não era fazer rituais, não era participar de cultos, ou jejuar, ou dizimar. Jesus vai dizer para ele que a questão fundamental era nascer de novo, era nascer do Espírito, era nascer do alto, era nascer de Deus. Isso soou para Nicodemos como algo incompreensível. Mas Jesus explicou que
Este nascimento é uma ação de Deus por amor. É o amor de Deus que traz as pessoas para a salvação. É o amor de Deus que cobre o pecado do homem. É o amor de Deus que reconcilia o homem com Deus. É o amor de Deus que nos possibilita sermos filhos de Deus. Sem o amor de Deus, eu e você estaríamos eternamente perdidos. É preciso você entender que o amor de Deus inclui todos nós. Jesus disse porque Deus amou o mundo. E não era o mundo cosmos, mas era o mundo homem. Inclui todas as pessoas, as más, as boas, ou ditas boas, porque ninguém é bom, os ricos, os pobres. Ninguém está fora do amor de Deus, ninguém fica sem ser alcançado pelo amor de Deus. O amor de Deus não é baseado na nossa condição espiritual, nem na nossa predisposição moral. Não é baseado no nosso comportamento. O amor de Deus não é dirigido a nós por nenhuma atitude nossa. Em vez disso, nós vemos que o amor de Deus alcança a humanidade de forma incondicional. E esta é uma coisa totalmente diferente do amor que nós conhecemos. Porque o amor que a gente conhece é um amor que sempre busca algo em troca. O amor de Deus não está buscando algo em troca, Ele está buscando simplesmente nos dar salvação. Ele vem a nós sem exigir condições, apenas Ele nos ama. Não importa onde estejamos, não importa quem sejamos, não importa o que façamos ou deixamos de fazer. Ele nos ama, apenas isto. O que você precisa entender é: Deus ama você, apenas isso. Ah, pastor, mas eu não sou uma boa pessoa. Deus ama você desse jeito, apenas isso. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa que não faço tanta coisa ruim. Deus ama você, apenas isso. Philip Yancey diz: não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Nada que a gente faz vai mudar o amor de Deus para conosco. O apóstolo Paulo escreveu assim a respeito do amor de Deus: Deus dá prova do seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós quando éramos pecadores. Paulo diz: olha, o amor de Deus é totalmente diferente. Ele morreu por nós não quando éramos bons, não quando éramos seus amigos. Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores, éramos seus inimigos. E Paulo acrescenta assim: porque dificilmente haveria alguém que morreria por um justo. Pois poderá ser que por um homem bondoso alguém ouse morrer. Paulo diz: eu podia até entender que alguém muito bom, alguém muito sincero, alguém muito honesto, alguém que ajudava muito as pessoas, alguém morresse no lugar desse. Mas Paulo diz: o que Deus faz é totalmente o inverso. Ele morre por pecadores que não amam, que não o querem, que o abandonaram. Ele nos ama. Ele nos ama. Mesmo que estejamos vivendo contrariamente a tudo que Ele projetou, Ele nos ama. É difícil para a gente entender que Deus detesta o pecado e ama o pecador. É difícil para a gente entender como Deus faz a separação entre uma coisa e a outra, mas Ele faz. Mas Ele faz. Em Efésios capítulo 3, versos 18 e 19, Paulo escreveu assim: que vos seja possível, ele faz uma oração pela igreja, compreender, juntamente com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Paulo ora para que a igreja entendesse o amor de Deus, e ele diz: na sua largura, no seu comprimento, na sua altura e na sua profundidade. O povo judeu entendia que o evangelho era para eles, que o amor de Deus era para eles, que eles eram exclusivos. Eles eram um povo especial.
Jesus veio mostrar-lhes que o amor de Deus é para alcançar toda a humanidade. Essa é a largura do amor de Deus, porque Deus amou o mundo. Paulo explica aos Efésios que pela cruz, Jesus evangelizou paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto, fazendo dos dois, judeus e gentios, um novo povo. Jesus, quando no mundo, demonstrou seu amor por Nicodemos, um príncipe dos fariseus, mas também demonstrou seu amor pela mulher samaritana, pobre, fora da linhagem judaica e uma mulher de moral duvidosa. O amor de Cristo alcança todos os homens e mulheres, independentemente de quem sejam, onde estejam. É a largura desse amor, mas Paulo ora para que aquela igreja compreendesse o cumprimento. Isso diz sentido até onde vai o amor de Deus. O amor de Deus, ele ultrapassa o tempo. Ele vai no passado, ele está no presente, ele vai no futuro. O sentido é que esse amor de Deus, ele é eterno, ele não muda. Ele alcança o primeiro homem e alcançará o último homem. Ele não muda. Conosco não é bem assim. A gente diz que ama, faz juras de amor, até assina um compromisso diante de Deus e diante das testemunhas. E depois, por um motivo ou outro, a gente troca de amor e diz que já não ama mais, que o amor passou. Mesmo tendo assinado um compromisso diante de muitas testemunhas, mesmo tendo jurado até que a morte os separe, mas a gente diz que não ama mais. A expressão de Deus para o seu amor, através do profeta Jeremias, é: pois que com amor eterno te amei. De Jesus, a palavra diz que ele, tendo amado os seus, amou até o fim. Eu tenho segurança que Deus me ama e me amará sempre. Eu tenho segurança que ele me ama hoje, ele vai me amar amanhã, ele vai me amar a vida inteira. Ele não vai deixar de me amar. Essa é a segurança que eu tenho. Mas Paulo ora também para aquela igreja compreender qual seja a profundidade do amor de Deus. E quando ele diz isso, a gente precisa entender que o amor de Deus é tão profundo, é tão intenso, que ele alcança o pior dos pecadores. Quando você olhar alguém e dizer: esse alguém não merece amor, merece morrer, você vai entender que o amor de Deus ainda alcança aquela pessoa. Mesmo que para você ele mereça a morte, mesmo que para você ele mereça cadeira elétrica, Deus o ama e é assim que funciona o amor de Deus. Aí você diz: pastor, eu não consigo compreender. Você não tem que compreender, você só tem que experimentar. Não tente entender, porque você não vai entender. E o apóstolo Paulo diz exatamente disso, que o amor de Deus excede a todo entendimento humano. A profundidade do amor de Deus, mas ele também fala sobre a altura desse amor. Compreender a altura. O amor de Deus é tão alto que ele traz Deus do céu à terra. Deus abre mão de toda a sua glória. Ele abre mão de toda a sua majestade. Ele abre mão de todo o seu poder. E então ele se torna um de nós. Ele encarna em um de nós. E como um de nós, a Bíblia diz que ele vai até a pior das mortes, a morte de cruz. O amor de Deus é tão alto que traz Deus do céu à terra, mas ele é tão alto que ele nos leva para o céu. Ele alcança o céu para nos levar. E é por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Embora Paulo ore pedindo que aqueles crentes pudessem compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus, ele vai explicar: esse amor excede todo entendimento. Ele vai além das suas expectativas. Não há amor comparável ao amor de Deus, nem o amor de mãe. O profeta vai dizer assim: pode a mãe esquecer o filho que amamenta? Quem é mãe, quem foi mãe sabe disso. Quando você amamenta,
chega uma hora que os seios vão doer. Se o bebê não mamar, você vai lembrar, porque os seios vão doer. E o profeta diz assim: pode a mãe esquecer o filho que amamenta? E ele vai responder: ainda que isso fosse possível, eu não me esquecerei de ti. Deus não lhe esquece. Deus não lhe esquece. Deus lhe ama, vai lhe amar sempre, 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 porque Deus amou o mundo de tal maneira. É esta tal maneira que você não pode entender e nem eu. Mas é essa tal maneira que eu e você podemos experimentar. Porque o amor de Deus é doador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu, e não deu qualquer coisa. Ele deu seu Filho unigênito. A gente dá a única coisa que tem, não é fácil. Coisas não é fácil. Mas nenhum de nós daria seu único filho. Quando você tem 3 coisas para dar uma para alguém, não é tão complicado. Mas quando você tem apenas uma para dizer, eu vou abrir mão e dar para alguém, é muito mais complicado. Você vai dizer, eu não posso dar porque eu só tenho essa. Normalmente é assim que agimos. Mas Deus nos dá o único filho. Ele nos dá para morrer no nosso lugar. Nós deveríamos ir para a cruz, mas Ele vai para o nosso lugar. Nós deveríamos ser mortos, mas Ele toma o nosso lugar. E Ele toma o nosso lugar com um propósito muito específico. Nos dá vida eterna. Vida eterna. O objetivo de Deus a enviar seu Filho foi para cada um de nós possa ter vida eterna. E eu gosto de pensar sobre isso, e falei hoje de manhã na igreja sobre isso, porque quando a palavra de Deus fala de vida aqui, não é bios, de biologia, não é bios de vida comum. Bios todos nós temos, as plantas têm, os animais têm. Mas a palavra aqui é zoe, que diz assim, a vida de Deus é uma vida diferente da vida comum, não é uma vida comum. É a mesma qualidade da vida de Deus, é a mesma quantidade da vida de Deus, por isso que é dito vida eterna. Vida eterna. Por isso que Jesus diz a Nicodemos que é um novo nascimento, é uma nova vida, não é a mesma vida que você tem ao nascer da sua mãe, que eu tenho ao nascer da minha mãe, não é a mesma vida, é uma vida que procede de Deus. Esta vida é eterna, o nome está dizendo, ela já é para sempre, mas ela tem uma qualidade da vida de Deus. Sabe, você que convive com um crente, deve ter visto momentos tão difíceis na vida de um crente. Mas você deve ter percebido que o crente reage diferente às situações adversas da vida. Não é que não sofra, não é que não tenha dor, mas é porque a vida que Deus lhe dá em Cristo Jesus faz com que ele reaja diferente às situações. Talvez você já tenha ido a um velório de crente. Aí você diz, esse povo não sofre. Porque o povo não está desesperado, ninguém está puxando os cabelos, ninguém está gritando. Não é que não sofra, não é que não sinta dor, não é que não sinta tristeza, é que a vida que Deus nos dá em Cristo Jesus nos faz enfrentar estas situações de maneira diferente. A gente canta e louva, porque a gente sabe que aquele que está no caixão, só está o corpo, ele já está com Deus e um dia nós vamos estar com ele. Então é uma esperança além de toda a esperança humana. O que Deus faz com um crente é algo que não dá para compreender, a não ser que você também entregue a vida a Cristo Jesus. Último domingo de setembro, a gente fez na igreja o Domingo Amarelo, para falar sobre a questão da depressão e do suicídio. Eu contei o testemunho do irmão Manuel. O irmão Manuel é um dos líderes na nossa igreja hoje. Mas quando ele chegou na nossa igreja, ele chegou num sábado de manhã, ele estava desesperado. Ele tinha perdido o emprego, ele tinha perdido a família. E ele entrou numa depressão profunda.
Ele estava tomando muitas medicações. Naquele dia ele saiu com o intuito de tirar a vida. E aí ele lembrou da nossa igreja, de tanto passar ali no centro e ver o templo, ele lembrou da nossa igreja. E ele entrou lá na igreja, foi recebida pelas meninas lá da secretaria. Eu raramente vou na igreja no sábado, mas naquele dia, por algum motivo, eu fui lá. E quando eu entrei na secretaria, estava lá o irmão Manuel, com as meninas da secretaria, elas anotando para eles os horários de culto, para que ele voltasse na igreja no horário de culto. Então, quando eu falei com ele, as meninas disseram, olha, aí é o pastor. E ele disse, pastor, eu vim aqui porque eu estou desesperado. Eu disse, pois vamos entrar na minha sala, vamos conversar. E eu entrei com ele na minha sala. E eu ouvi a história daquele homem. E eu apresentei o evangelho para ele. E ele disse sim para Jesus. A gente orou ali naquele gabinete, ele entregando a vida a Cristo Jesus. Nós passamos a acompanhar o Manuel. Encaminhamos para psicólogo, para psiquiatra. E acompanhamos o Manuel durante 2 anos. Mesmo ele tendo dito sim para Jesus. Em um dos dias que ele visitava uma família da igreja, eu tive que tirar dele uma corda que estava dentro da garupa da moto, ali na sela da moto. Porque aquela corda estava lá porque ele queria tirar a vida. Foram 2 anos de muita luta, de acompanhamento, de oração, de medicação, de terapia. E o Manuel disse, pastor, pode contar a minha história, o senhor tem a minha autorização. Porque eu gostaria que outras pessoas soubessem que o amor de Deus é tão profundo, que ele muda o coração da gente, na hora que a gente menos espera. O irmão Manuel hoje está no estacionamento da igreja, você pode chegar lá e vai encontrar ele no estacionamento. O irmão Manuel não conseguiu a família de volta, conseguiu os filhos de volta. O irmão Manuel conseguiu o emprego de volta. A empresa que tinha demitido o irmão Manuel, vendo a mudança que Deus fez no coração dele, abriu uma filial em São Luís e entregou na direção dele. Porque Deus fez a obra na vida dele. No dia que ele teve alta, do psicólogo e do psiquiatra, ele me chamou lá porque ele queria fazer um culto de gratidão. Porque ele queria agradecer a Deus, que ele tinha obtido a vitória sobre aqueles tempos tão difíceis. Meu irmão, entenda isso. Crente tem sofrimento, crente tem depressão, crente tem dificuldades, mas o amor de Cristo Jesus no nosso coração nos faz superar os tempos mais difíceis que você pode imaginar. Porque o amor de Deus gera em nós essa vida que só está em Deus. Essa vida que tem a qualidade de Deus. Deus não conhece sofrimento, Deus não conhece derrota, Deus não conhece nada dessas coisas. Então Ele implanta em nós uma vida que é a qualidade da vida dEle. Não é vida sem problema, mas é vida com solução. Não é vida sem dificuldade, mas é vida com enfrentamento. Não é vida de vitória todos os dias, mas é vida de batalhas ferrenhas todas as horas na dependência de Deus. Deus quer que você receba essa vida. Deus quer que você experimente essa vida. Você não foi criado para ser escravo do pecado. Você não foi criado para viver a vida mesquinha de todo homem que não tem esperança nenhuma. Você foi criado para ter esperança eterna em Cristo Jesus. É por isso que Ele foi à cruz. É por isso que Ele morreu, é por isso que Ele ressuscitou ao 3º dia, porque Ele disse que ressuscitando, você crendo nele, ainda que morra, Ele lhe dará vida. Ele lhe dará vida. Deus quer que você receba essa vida. A chamada dele é: vinde a mim todos vós, vinde comprai sem dinheiro e sem preço,
A porta está aberta, o Senhor está esperando, mas é preciso que você diga, eu quero. É preciso que você diga, Senhor, a minha vida é tua. É preciso que você faça a opção por Deus e largue as coisas dessa vida. O grande dilema seu é que você muitas vezes está olhando para tantas coisas nessa vida, mas elas são passageiras, elas não lhe acompanharão depois da sepultura. Depois da sepultura será você e Deus. Só quem pode lhe acompanhar nessa vida, só quem pode lhe acompanhar depois da sepultura é Cristo Jesus. Ninguém mais pode. Ninguém mais pode. Seus amigos podem fazer uma grande festa. Seus amigos podem lhe dar muitos momentos de alegria e de prazer. Na sua sepultura, eles podem fazer uma grande fila de carros. Eles podem lhe dar muitas coroas de flores. Mas na hora que o caixão descer e a terra bater em cima, nenhum amigo seu vai poder lhe socorrer. Ninguém, nenhum deles. O dinheiro nessa vida pode lhe dar luxo, carros, pode lhe dar as maiores festas que você quiser. Mas o dinheiro nessa vida, depois que você bater as botas, vai lhe dar um caixão de luxo. Depois da sepultura, o dinheiro não fará mais nada por você. O seu pastor, o seu padre, podem lhe aconselhar, podem orar por você, podem lhe ensinar até a Bíblia. Mas depois da sepultura, nem a oração do padre, nem a oração do pastor, nem a penitência, nada vai poder socorrer você. Da sepultura para frente é você e Cristo Jesus. Como é que você muda o quadro? Entregando a vida a Ele. Porque Ele diz exatamente isso, aquele que crê em mim tem a vida eterna. E mais uma vez eu repito, não é vida bios, é a vida de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Finalidade, para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Baixe sua cabeça. Fale com Deus. O amor de Deus por você é imenso. É profundo. É eterno. O amor de Deus por você não muda. Faça o que você fizer. Ele lhe ama. Ele lhe ama. Mas Ele quer que você experimente a vida dEle. E a única maneira é você dizendo, Deus, está aqui a minha vida. É tua. Eu quero viver para o Senhor e pelo Senhor. Eu quero viver com o Senhor. Você quer fazer isso hoje à noite? Fique em pé onde você está. Pode continuar orando, apenas fique em pé dizendo, eu quero experimentar esse amor na minha vida. Eu quero essa vida da qualidade de Deus. Fique em pé dizendo, eu quero. Tem alguém hoje à noite? Diga, eu quero. Fique em pé. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Pode continuar orando. Fique em pé. Dizendo, eu quero dar minha vida a Jesus. Tem mais alguém hoje à noite? Diga, eu quero. Fique em pé. Tem mais alguém? Mais alguém? Diga, eu quero. Fique em pé, onde você está. Talvez tenha entre nós alguém que disse sim para o Senhor, mas se envolveu com as coisas do mundo e afastou-se, distanciou-se, como o filho pródigo está longe. O amor de Deus lhe alcança, volte. Volte enquanto é tempo. Tem alguém que quer voltar para o Senhor. Está afastado, mas eu quero voltar, eu quero experimentar o cuidado do Pai. Eu quero experimentar o amor do Pai. Eu não quero mais ficar distante. Tem alguém hoje à noite? Fique em pé, dizendo, eu quero voltar para o meu Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem alguém mais que quer voltar para o Senhor? Fique em pé. Fique em pé. Vou chamar o pastor Ramon aqui. Tem duas senhoras em pé, pastor. Pode ser que tenha mais alguém. Vou deixar o pastor conduzir.